Natália, qual é, resumidamente, a visão e as recomendações do Guia Alimentar? Bom, então assim, né, eu brinco que é difícil a gente resumir, né, porque é um punhado de grandes informações, mas assim, é importante a gente falar que o guia alimentar, ele nada mais é do que um apunhado mesmo, né, de informações e de recomendações nutricionais, e ele é muito interessante porque ele leva, né, em questão algumas coisas importantes, né, para a população. Então ele considera os aspectos econômicos, ele considera as questões sociais, ele considera também as questões culturais, e dentro disso ele faz aí um apunhado de recomendações, né, que serviria para as pessoas utilizarem em casa, nas escolas, nos restaurantes, nas unidades básicas de saúde, né? Uma das coisas que é bem forte dentro do contexto do guia alimentar é que ele fala que ele mostra, né, que a alimentação ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes, né? Então, assim, geralmente a Isso é gente fala muito. nutricionês, né, Natália? A gente não consegue traduzir esse nutricionês. Traduz ele para a gente. Isso, é verdade. Mas para explicar de uma maneira muito mais simples. Então, assim, quando a gente fala de alimentação, né, a gente precisa considerar uma série de fatores, né? Então, assim, falando de um jeito mais simples, a gente precisa considerar uma série de fatores e a gente precisa considerar o aspecto amplo, né, dessa alimentação. Então, dentro disso, a gente vai considerar os grupos de alimentos, a gente vai considerar as combinações de alimentos, a gente vai considerar como que esse alimento ele é preparado, né? Então a gente vê que as pessoas elas sofrem um impacto muito grande das mídias, elas sofrem um impacto, né, e uma influência muito grande das indústrias, enfim, da questão do marketing. E o guia alimentar, ele começa, né, a posicionar um pouco mais sobre a questão de o que é um carboidrato, né, a importância desse carboidrato, e principalmente, uma coisa que é muito falado no guia, né, e que é um aspecto muito importante que tem que ser considerado atualmente, é a questão dos alimentos processados, né? Então, para explicar, assim, de um jeito mais simples, a gente tem os alimentos in natura, né, e os alimentos minimamente processados. Então, os alimentos in natura são frutas, verduras e vegetais, né, legumes, vegetais. E a gente tem os alimentos que são minimamente processados. Os minimamente processados são quais? Feijão, arroz, né, que a gente compra, né, já embalado. Então, ele passa por um processo mínimo, né, industrial. Então, é um alimento minimamente processado. E o guia, ele explica muito a importância da gente ter como base, né, dentro da nossa alimentação, esses alimentos in natura e minimamente processados em sua maioria. Porque, em geral, são alimentos íntegros, são alimentos ricos em vitaminas e minerais, e que dentro de um contexto, né, quando eles eles se tornam a base da alimentação da população, eles acabam trazendo aí uma série de benefícios e acabam aí contribuindo na prevenção de uma série de doenças, como doenças cardiovasculares, doenças ateroscleróticas, problemas imunológicos e uma série de coisas. Tem uma palavra milagrosa dentro do guia que é ultraprocessado. Exatamente, exatamente, que daí eu ia chegar lá. Uhum. E hoje em dia a gente vê que o padrão, né, alimentar do brasileiro, então, embora eu acho que as pessoas elas se tornam, em geral, elas têm se tornado um pouco mais conscientes e curiosas, né, em relação à alimentação, por conta do tanto de informação que a gente tem hoje, que tem seu lado positivo, mas também negativo, né, porque muitas vezes esse monte de informação acaba não norteando, né, as pessoas de uma maneira correta. Sim. Mas a gente vê que a alimentação ela está indo muito mais para o lado do ultraprocessado, né? E o que é esse alimento ultraprocessado? São aqueles alimentos que, em geral, têm uma quantidade maior de açúcar, uma quantidade maior de gordura, uma quantidade maior de sal, né? Que vai ser lá a bolacha recheada, os salgadinhos, macarrão instantâneo, né? Por quê? Por conta da questão de praticidade, muitas vezes pela questão do custo e muitas vezes pela questão do apelo, né, que a gente tem de marketing, televisão, pela questão da praticidade no geral, e a gente está vendo que o padrão alimentar está indo muito mais para esse lado, né, e aí que começam a aparecer a maior parte dos problemas. Bom, ótimo. O que é? Eu vi uma publicação sua recentemente, você publicou uma foto do prato saudável. Tenta traduzir essa foto em algumas poucas palavras para o pessoal visualizar o prato saudável. Tá, perfeito. Na verdade, é um prato onde a gente tem
sua maioria, alimentos in natura, né? Que é o que eu falei, então, pelo menos metade desse prato composto por vegetais, né? Então, saladas, folhas, vegetais refogados, legumes, e a outra parte do prato, algum tipo de cereal, então poderia ser um arroz, poderia ser um macarrão integral, algum tipo de leguminosa, né? Então o feijão, quando a gente combina, por exemplo, um feijão com arroz, a gente tem uma quantidade de proteína muito interessante que o nosso corpo consegue absorver muito bem. E algum tipo de proteína, né? Que poderia ser uma carne, por exemplo, uma carne magra. Aquele bifinho de 250 gramas entra aí? E um bifinho de umas 120, 150 gramas entraria aí mesmo. Mais ou menos isso. Mas a base é isso, né? Eu acho que as pessoas, elas têm... É uma coisa muito simples, na verdade, mas que está muito longe de ser alcançado. E a gente vê que os índices de problemas de saúde na população brasileira, eles têm aumentado consideravelmente, né? Então, assim, a ideia, né? E o Guia fala basicamente sobre isso, é a gente tentar sempre ter uma alimentação mais pautada em comida de verdade, né? Que é aquela coisa bem assim, aquela comida que só tem um ingrediente no geral, e evitar os processados e principalmente os ultraprocessados. E uma coisa que eu acho que convém dizer também, que é bem interessante da gente considerar, é que o sal e o açúcar, por exemplo, eles geram como se fosse... Eles viciam o nosso paladar. Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, o ultraprocessado, por exemplo, em geral, tem muito açúcar e sal. Então, até quanto mais você... conservação durante tantos meses na prateleira da loja. Exatamente, exatamente. E isso no nosso paladar, o que isso faz? Isso vicia nosso paladar, né? Então a pessoa, ela vai querer cada vez mais sal, ela vai querer cada vez mais açúcar e ela deixa de sentir o sabor natural dos alimentos, né? Que aquela comidinha caseira que a gente tem em casa acaba não ficando tão apetitosa como muitas vezes um pacote de bolacha ou um salgadinho. Dá uma dica aí em 30 segundos para a pessoa entrar na trilha da alimentação saudável. Olha, eu acho que a principal dica é comer comida de verdade, né? Que é bem isso que a gente falou. Tomar água no lugar de refrigerante, de suco artificial. Dá sempre preferência para frutas, verduras, legumes. Se tiver que sair para comer ou se tiver que buscar um restaurante, dá sempre preferência para aquela comida que é feita na hora, né? Que é preparada na hora, evitar fast food. Eu acho que isso acaba fechando um pouco do que a gente falou. E são 3 coisas que as pessoas já conseguem fazer, já vai adiantar aí uma boa parte.